noite. Aqui já está chegando. Sejam super bem-vindos aqui à nossa primeira aula ao vivo, nosso webinário aqui, que a gente vai falar um pouco sobre como garantir o aprendizado sem abandonar ninguém. A gente lançou aí uma pesquisa no Facebook, o que você considera uma aula top, e com 4 perguntas, e a que mais teve, a mais votada, né, o que mais os professores falaram que significa uma aula top, foi esse tópico, né, garantir o aprendizado com todo mundo junto, né, sem abandonar nenhum aluno, sem deixar ninguém para trás. Então, hoje, essa aula é um convite a uma reflexão sobre o que é uma aula top. Se você tiver, claro que com certeza a gente tem, né, nós, professores e educadores, temos várias lembranças de aulas que a gente deu e que a gente saiu da aula com aquela sensação de missão cumprida e que, nossa, que bom, eu consegui, os alunos ficaram felizes, a gente sai feliz, a gente sabe quando a gente dá uma aula boa. Né? Então, parar uns minutinhos para pensar aí nessa lembrança, que foi, não sei se essa aula foi a que você deu hoje, foi a que você deu uma semana atrás, ou algum tempo atrás. Para um pouquinho para pensar numa aula marcante aí que você tenha dado, ou que você tenha assistido, tenha participado, e para a gente trazer um pouco desses elementos dessa aula top, essa aula marcante. Então, eu queria falar um pouquinho dos objetivos dessa aula, né? A gente, a partir desse tema, como garantir o aprendizado sem abandonar ninguém, a gente foi atrás de casos de professores, aí, educadores nota 10, que estão fazendo a diferença por esse Brasil afora, e selecionamos 2 casos, e aí a ideia é a gente ver esses vídeos, são casos que estão aí na internet, disponíveis, e ver esses vídeos, são histórias muito emocionantes, muito marcantes, vocês vão gostar muito de saber, e depois a gente olhar esses vídeos com um olhar mais aprofundado, tentando buscar o que eles fizeram de diferente, né? Porque uma das grandes, o que a gente tem visto, uma das grandes diferenças e características, né, desses professores, de uma aula top, de um professor top, do professor nota 10, o que eu tenho percebido é a diferença no que eles fazem e não no que eles são. Então, isso é um grande aprendizado, né? Então, há sim um conjunto de princípios e métodos aí, jeitos de fazer as coisas, jeitos de organizar a dinâmica da sala de aula, o conteúdo, que eles estão fazendo diferente e que a gente pode fazer também. Então, muito mais aprender com esses casos, ver o que eles fizeram de diferente, e aí trazer um pouco e claro, que tem a ver com o nosso, falar um pouco da nossa missão, do Conversa em Ação, que trabalho que é esse que a gente está fazendo, e buscar nesse jeito de aprender, né? Como é que a gente pode transformar o jeito de aprender para daí garantir um aprendizado maior e mais satisfação e aulas melhores e que a gente consiga cumprir aí o nosso papel, a nossa missão. A gente vai começar, eu vou voltar em cada um desses tópicos, a gente previu aqui 1 hora, né, de aula, então das 8 até 20 até as 21 horas, vamos ver. Vocês podem interagir pelo chat, mandando as perguntas, a gente pretende deixar um tempo, né, reservado para as perguntas. Se a gente não conseguir responder todas as dúvidas, as questões nesse tempo que a gente tem, né, a gente não pode ficar aqui até meia-noite, né, mas a gente promete que a gente vai receber essas perguntas por e-mail também e responder por e-mail, a gente pode continuar aí essa conversa e que essa seja a primeira de muitas aulas aí que a gente possa estar interagindo e conversando mais. Então, eu vou aqui soltar, o Tarcísio vai passar o vídeo, né, vamos começar vendo logo essas histórias, né, vamos ver esses vídeos, e aí depois a gente volta e vai se conhecendo melhor, vai compartilhando os nossos trabalhos e as nossas histórias. Vamos lá?
minha relação com a cidade de Jocara, mais precisamente com o distrito de Curupira, começou quando eu tinha 4 anos de idade. Meus pais vieram morar nesta cidade em busca de uma escola para que eu e minhas 3 irmãs pudéssemos estudar. Por toda a minha vida eu estudei na Escola Odilon de Souza Brilhante e hoje eu sou professor nesta mesma instituição. Meu pai não sabe ler não, que ele estudou só uma vez, minha mãe foi expulsa a primeira vez. Minha mãe estudou só um mês, não sabe ler também não. Eu percebi que a maioria da turma enfrentava sérios problemas no trato com a leitura, com a escrita e com a análise linguística. Quando o Oswald dizia assim, Laísa, estuda, senta na tua cadeira, vai fazer o texto. Eu assim, não, que eu não gosto de texto, que eu não dá certo, que eu não tenho paciência para fazer. Eu escolhi o gênero textual Memórias Literárias porque nós não dispomos na escola de muitos recursos para trabalhar a leitura e a escrita. E memórias todo mundo tem. Cada aluno passou a produzir um texto para aqueles professores que eles consideram inesquecíveis. Foi trabalhado com toda a turma a pontuação, a paragrafação, acentuação gráfica, os tempos verbais, coesão e coerência. Eles foram amadurecendo para fazer leituras de textos de autores que escrevem memórias, como, por exemplo, Marcos Rey, Fernando Sabino, Monteiro Lobato. Gostaria que vocês destacassem pontos que são tratados no texto que também fazem parte da nossa realidade. Após a produção final do texto de Memórias Literárias, nós realizamos um processo de correção coletiva, para que um aluno pudesse melhorar a produção do outro. Tudo que você escreve e reescreve de novo, cada vez que você reescreve, você fica melhor ainda. Eu pude ver alunos que no início do ano não escreviam de maneira coesa e coerente, não construíam textos com início, meio e fim, ler textos que eles mesmos produziram, textos que mostravam que eles eram capazes de se tornarem escritores, eles se tornaram escritores. Eu amo escrever, agora eu estou escrevendo até meu próprio diário e guardo neles minhas memórias. Trabalhar com a memória foi uma coisa que mexeu com minha cabeça, fez transformar. Minha vida mudou completamente quando conheci uma professora muito especial. Ela se chamava Ana Aline. Quem escreveu isso? Eu. Voltando. Estão ouvindo? Não. Vamos lá. Aqui. Então, essa é uma história emocionante, né? Eu já assisti esse vídeo acho que mais de 100 vezes e toda vez eu me emociono com esse caso. Então, essa relação, né, do professor com a escola, com os alunos, e fazer diferente, e memória todo mundo tem, né? E eu queria mostrar para vocês um pouco dos desafios, né? Vocês acham que ele tinha algum desafio? Deu para perceber um pouco nesse vídeo rápido os desafios que ele estava enfrentando? O que ele estava passando e como que ele conseguiu aí reverter, né? Vale lembrar que nós selecionamos aqui casos do ensino fundamental, porque a maioria das pessoas que se cadastrou para assistir essa aula trabalha com essa faixa etária e com EJA também, alguns, então a gente fez aí uma amostra, né? Então vamos selecionar esses casos que eu acho que vão fazer mais sentido para vocês, mas isso não quer dizer que o que a gente mesmo, para quem trabalha com outras séries, vai poder também aproveitar e prestar atenção aí nessas dicas, nesse método que ele usa para aproveitar para a sua aula também. Eu acredito que a gente pode todo mundo aprender. E aí, agora, o que eu quero que a gente faça junto é rever esse vídeo com esse olhar mesmo do que ele fez,
né? O que está por trás aí dessa história? Esses casos foram selecionados, fazem parte do prêmio Professor Nota 10, Educador Nota 10, da Fundação Vitor Tivita, a parceria com a Nova Escola, né? Então, a cada ano, eles selecionam professores do Brasil todo que dão uma aula, fazem um projeto Nota 10, é claro que não é uma aula só, é um conjunto de aulas que muitas vezes vai ao longo do semestre inteiro, do ano inteiro, um projeto, né? São projetos aí premiados. E eu comecei aí no próprio site do Conversa em Ação, tem uma entrevista com o professor Felipe Bandoni, que por um acaso é um amigo meu, que trabalha com ensino de ciências, com EJA, e ele ganhou esse prêmio, teve esse reconhecimento, né? Então, também para quem ainda não acessou, não teve acesso, depois vocês vão poder, se tiverem interesse, ver essa entrevista, tá no YouTube, né? Então, tá aí no nosso canal, é fácil de acessar, então, tentando entender mesmo o que faz o professor Nota 10, né? E é uma conversa. Ainda espero poder entrevistar o professor Osielton, lá em Ocara, no Ceará, né? Vamos ver aí se a gente consegue mais uma série aí de entrevistas, que eu acho que vão fazer bastante sentido. E agora, então, de novo, com um olhar mais detalhado, mais cuidadoso, para a gente pensar, destacar os pontos, né? O que ele fez de diferente, como é que ele conseguiu aí transformar o jeito de aprender e ter os resultados que ele obteve. A minha relação com a cidade de Ocara, mais precisamente com o distrito de Curupira, começou quando eu tinha 4 anos de idade. Meus pais vieram morar nesta cidade em busca de uma escola para que eu e minhas 3 irmãs pudéssemos estudar. Por toda a minha vida eu estudei na Escola Odilon de Souza Brilhante e hoje eu sou professor nesta mesma instituição. Meu pai não sabe ler não, que ele estudou só uma vez, minha mãe foi expulsa a primeira vez. Minha mãe estudou só um mês, não sabe ler também não. Então, a gente separou, vocês estão ouvindo? Então, a gente destrinchou esse vídeo, né, em várias partes, e nessa primeira parte, então, que eu gostaria de destacar, que vocês acompanhassem essa relação afetiva que o professor Osielton tem com o lugar, com a escola, né? O orgulho que ele fala da escola. Então, a família dele mudou para a cidade, ele estudou para estudar na escola, ele e as 3 irmãs, né? Então, a mudança de vida em função da escola, em busca do ensino, a relação que ele tem com esse lugar. Então, a gente vê na fala dele esse orgulho mesmo. Olha, agora eu sou professor dessa escola, eu estudei aqui, agora eu sou professor e vou trabalhar com esses alunos, posso transformar um pouco dessa realidade. E, então, essa relação afetiva com o lugar, a importância da escola na vida do professor e na vida das crianças ali, claro, né? E um terceiro ponto, que daí ele vai ser essencial e ele vai aparecer em muitos desses casos, a gente vai ver depois que ele sempre aparece, é compreender o aluno, né? Então, quando o aluno fala, meu pai não sabe ler, minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, quer dizer, olha a realidade, né? E aí, claro, a gente está falando de uma aula de português, né? De uma matéria básica, que a gente sabe que todo mundo precisa aprender a ler, né? A mais básica, se a gente fosse considerar a mais básica das matérias, né? Das disciplinas. Mas ele não tem esse apoio em casa, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais os problemas aí que a gente destacou, os problemas do professor, os desafios.
E esse apoio, então, conhecer essa realidade do aluno, né, entender que o aluno vai chegar em casa e, de repente, não vai poder ter aquele apoio para fazer a lição de casa, aquele apoio nas tarefas, da família ali mais próxima, né? Então, esse desafio grande que o professor tem, no caso, o professor de português, mas sempre esse ponto de partida, a realidade dos alunos, partir da realidade dos alunos, do que eles sabem e das dificuldades, e aí, então, o que a gente faz com esse desafio? Vamos olhar para o problema, vamos olhar os desafios e ver como é que a gente pode mudar esse jogo, transformar. Segunda parte, Tarcísio. Eu percebi que a maioria da turma enfrentava sérios problemas no trato com a leitura, com a escrita e com a análise linguística. Quando o Oswald dizia assim, Laísa, estuda, senta na tua cadeira, vai fazer o texto. Eu assim, não, que eu não gosto de texto, que eu não dá certo, que eu não tenho paciência para fazer. Eu escolhi o gênero textual Memórias Literárias porque nós não dispomos na escola de muitos recursos para trabalhar a leitura e a escrita. E memórias todo mundo tem. Aqui a gente vê muito claro aí, a gente continua aí nesses desafios, né? Então, o português, ele vê a dificuldade que os alunos tinham na leitura e na escrita. E, juntamente, o outro ponto que a gente vai encontrar, e que a gente encontra muito, é essa resistência, quando ela fala, eu não sei, é difícil, não dá certo, quer dizer, já tem uma resistência por parte do próprio aluno, de eu não consigo, eu não sei, eu não posso aprender, isso não é para mim, né? Depois a gente vai ver aí os mitos do professor, que eu quero trazer um pouco para a gente pensar, e para a gente como ultrapassar esses mitos. Mas um dos grandes mitos é esse, a criança não aprende, né? Nessas condições difíceis que a gente tem e tal, é difícil de aprender. E ela fala, realmente, né? Eu não sei. Então, já tem aí uma resistência, né? Com a própria matéria e com o próprio potencial do aluno, né? A outra coisa que ele fala muito, que eu acho muito interessante de destacar, essa criatividade que o professor tem ao lidar com a falta de recursos, né? Então ele fala, a gente não tinha muitos livros, a gente não tem grandes bibliotecas aqui na cidade, né? Na própria escola, alguns livros, mas não tem muito, mas memória todo mundo tem. Então vamos trabalhar com as nossas memórias, vamos começar a escrever a partir do que a gente tem na cabeça. Então, essa criatividade para usar os próprios recursos, os recursos que estão ali disponíveis, né? Então, a gente precisa, claro, de um olhar diferente para poder encarar um problema como um desafio, né? Então, poder trazer a falta de recursos, que poderia ser, não, é uma falta de recursos, eu não consigo, eu não posso, não dá para trabalhar nessas condições, não, vamos reverter esse quadro. Então, o que todo mundo tem? Memória todo mundo tem. E daí, vários escritores já escreveram sobre memórias, né? Os alunos podem escrever as suas memórias e daí corrigir aquele texto e aí ir avançando, né? E um ponto que pode ser, talvez para alguns, para outros, não sei se vocês perceberam de cara, mas que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, ele está trabalhando em círculo, né? Uma coisa tão simples, uma disposição diferente das carteiras dos alunos ali na sala de aula, que vai fazer toda a diferença. É um semicírculo, na verdade, ele ali no meio, né? Então, quem disse para a gente que a gente tem que trabalhar com as carteiras enfileiradas, um atrás do outro, sendo que o aluno que está atrás só consegue ver a cabeça do outro, né? E o que está lá no fundo vai ver várias cabeças na minha frente. Quer dizer, o círculo, a nossa forma mais básica, mais humana, né? Se a gente for resgatar aí as nossas tradições indígenas e de roda, e de conversa, e de diálogo, o círculo é a base de tudo, né? No círculo eu consigo enxergar todo mundo, no círculo eu vejo o outro, eu ouço, eu escuto melhor o que o outro está falando, né? E o professor ali no meio, ajudando cada um ali. Então, o círculo, para mim, isso é muito marcante. Às vezes, mudar o ambiente, né, pode fazer uma grande diferença. Então, esse ambiente da roda, do círculo, da roda de conversa.
Vamos ver mais. Cada aluno passou a produzir um texto para aqueles professores que eles consideram inesquecíveis. Foi trabalhado com toda a turma a pontuação, a paragrafação, acentuação gráfica, os tempos verbais, coesão e coerência. Eles foram amadurecendo para fazer leituras de textos de autores que escrevem memórias, como, por exemplo, Marcos Rey, Fernando Sabino, Monteiro Lobato. Então, aí ele já, né, eu me adiantei falando dos autores, agora ele vai falar isso, né? Então, a partir do que os alunos trouxeram, daí ele vai fazer a referência com outros autores, da língua portuguesa, e daí, então, integrar esse conhecimento que o aluno traz, então, oferecer outras possibilidades, ampliar o repertório, né? Então, fazer esse jogo e essa integração dos vários saberes. E aí ele fala do ponto comum, isso a gente já falou um pouco, né? Então, memórias todo mundo tem, estabelecer um diálogo significa encontrar um ponto comum, que a gente pode, então, começar uma conversa e desenvolver o aprendizado. As perguntas que fazem sentido. Então, lembra de um professor inesquecível que você teve? Lembra de uma aula marcante? Né? Então, aquilo marcou, de alguma forma, o aprendizado dos alunos. Então, sempre lembrar que a aprendizagem envolve razão e emoção. Né? A gente tende a acreditar que a gente só aprende pela cabeça, mas isso é um mito, né? É uma falsa verdade, não é assim. Né? A gente aprende muito com o que a gente gosta, muito com as lembranças, a gente aprende de várias formas. Né? E essa educação da sensibilidade, se a gente tiver tempo, depois a gente pode falar um pouco mais, mas trazer a pergunta que faz sentido e trazer a emoção de aprender, aí o professor marcante, o professor que foi inesquecível, que fez uma diferença na vida do aluno, para escrever, como ponto de partida para desenvolver um texto. Né? Então, sempre lembrar, a gente aprende a partir da emoção e da razão, não somos... a cabeça não está separada dos sentimentos, né? A gente é um todo. E esse conteúdo sempre de forma muito contextualizada, né? Ali, naquele ambiente contextualizado, buscando as perguntas que fazem sentido, buscando um contexto. A gente só aprende também em um contexto. É muito difícil a gente aprender a partir do livro didático, a partir de um exemplo muito distante, aí a gente não tem aonde ancorar esse conhecimento novo, né? Então, um conhecimento num contexto como uma margem do rio, né? Se a gente pensar num rio, o rio corre nas margens ali. Então, as margens seriam um contexto. Do que a gente está falando? Né? O que vai fazer sentido aqui? Onde é que eu posso ancorar esse conhecimento novo que o professor está trazendo ao que eu já sei? Aí a gente dá o próximo passo. Próximo. Só um comentário da Jaciara. Não estou vendo. A Jaciara fala que gosta de trabalhar em círculos também, mas eles têm alguma dificuldade pelo grande número de alunos, etc. Você teria alguma sugestão, Manu, para a Jaciara? Pelo grande número de alunos, isso seria, a gente vai sim, a gente separou uma dinâmica para dar de presente para vocês, né, para oferecer, que é um jeito de trabalhar em pequenos círculos. Então, um círculo muito grande pode precisar de mais espaço. Agora, se você tem outras dinâmicas que você pode fazer círculos pequenos, né, e as pessoas trocam de mesas e trocam de grupos, então, e aí, então, você mantém esse ambiente pequeno, preserva esse ambiente em pequenos grupos, mesmo com mais gente. Né, isso você pode. E pensar nos outros espaços também, né? Será que a gente pode usar outros lugares da escola? Onde que a gente pode... Eu sei que é um desafio. E nesse caso específico aí do professor Osielton, a turma parece pequena, né? Não são tantos alunos. Mas obrigada aí pela observação. É importante. Gostaria que vocês destacassem pontos
que são tratados no texto, que também fazem parte da nossa realidade. Após a produção final do texto de memórias literárias, nós realizamos um processo de correção coletiva, para que um aluno pudesse melhorar a produção do outro. Tudo que você escreve e reescreve de novo, cada vez que você reescreve, você fica melhor ainda. Então, aí, de novo, essa leitura de mundo que ele fala, né, adaptada à nossa realidade. Ele fala do grupo, né, então um ajudando o outro nessa correção coletiva, então isso a gente vê que ele não abandonou ninguém, então o que tem mais facilidade ajuda o que tem mais dificuldade, e aí eles vão corrigindo e vão acertando. Então, essa coisa do grupo muito forte, né? Não, temos o grupo, a gente tem que pensar nesse grupo, todo mundo precisa aprender, tem que garantir o aprendizado de todo mundo. E a menina, o que a Luana fala da prática, né? Então, isso é a importância da prática. Ela dá o exemplo como do aluno, né? Do lado do aluno, não, quanto mais eu escrevo, mais eu fico melhor, então a gente vai à prática, a importância da prática. Mas isso cabe muito na nossa prática do professor, de educador, né? Quanto mais a gente fizer, tentar fazer diferente, tentar pensar em outras possibilidades, outras inovações aí no jeito de aprender, a gente vai também praticando, né? Esse novo, para alguns novo, para outros nem tão novo, mas a gente vai aí praticando. A importância da prática. E a última parte. Eu pude ver alunos que no início do ano não escreviam de maneira coesa e coerente, não construíam textos com início, meio e fim, ler textos que eles mesmos produziram, textos que mostravam que eles eram capazes de se tornarem escritores, eles se tornaram escritores. Eu amo escrever, agora eu estou escrevendo até meu próprio diário e guardo neles minhas memórias. Trabalhar com a memória foi uma coisa que mexeu com minha cabeça, fez transformar. Minha vida mudou completamente quando conheci uma professora muito especial. Ela se chamava Analinha. Quem escreveu isso? Eu. Então, a gente já terminando aí esse último bloco do vídeo do professor Yosielton, né, do caso, memórias todo mundo tem, e nessa transformação aí que traz, então, o aluno, mesmo aluno lá do começo, que falou, meu pai não sabe escrever, minha mãe não sabe escrever. Aí, quem escreveu isso? Ele fala, fui eu. Né? Então, olha a transformação que uma aula de português faz fazer na vida de uma pessoa e na vida de tantas pessoas. Olha o que o português já fez pela gente, o que pode fazer pelos nossos alunos. E aí eu já vou engatar falando um pouco do Conversa em Ação. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E essa importância de ser autor do próprio aprendizado, né? Quando ele fala, fui eu que escrevi, quer dizer, ele está participando desse processo de aprendizado, ele escreve, né? Ele é o autor, o professor apresenta, o professor apresenta o conteúdo, desafia, mas o aluno junto nesse desafio aí de aprender. Então, isso é ser autor do próprio conhecimento, do próprio aprendizado. Isso eu acho que faz toda a diferença, né? Só para a gente lembrar um pouco aqui e aí eu já vou, vocês viram a etiqueta do Conversa em Ação. Então, o Conversa em Ação nasce como uma missão de vida mesmo, né? Então, eu tenho uma história aí de bióloga de formação, mas sempre trabalhei muito na educação não formal e na parceria com as escolas na formação de educadores. Então, foram vários projetos de Agenda 21 escolar, projetos socioambientais no IMU das Artes, ali no mais recente projeto da APA e no Verde Mar de Preservação Ambiental, que foi criado no IMU, e que precisava fazer sentido. Não adianta ter uma área de proteção ambiental em plena região metropolitana se as pessoas não reconhecerem
o que significa morar e trabalhar numa área de proteção. Então, fazer todo esse processo de formação, né, tanto dos professores, dos alunos, dos cidadãos, de quem mora no lugar, para entender que isso aqui não é mato, que isso é Mata Atlântica, que isso é a reserva da biosfera e a gente precisa aprender a conservar. E aí foi nessa trajetória que eu sempre me preocupei muito com o jeito de aprender, com as metodologias participativas, com os processos de aprendizado, em como tornar esse aprendizado mais significativo. E aí, isso me levou a fazer um doutorado em diálogo e educação, né? No caso, foi nesse projeto do Embu, que eu acabei conhecendo esse método que chama o Ouro de Café, o Café Mundial. É um método de diálogo, que hoje tem gente praticantes, que funciona como uma comunidade de pesquisa, de prática, tem gente do mundo todo, aqui do Brasil, tem muita gente também que trabalha com essa ideia que passaram do herói para o anfitrião, né? O que significa esse anfitrião? Anfitrião é aquele que acolhe, aquele que apresenta, que ouve todas as vozes, que inclui todo mundo. E depois, quando eu terminei, fiz, né, o doutorado até o ano passado, terminei em junho do ano passado, eu falei, e agora? Né? Como é que a gente compartilha todos esses aprendizados? Como é que a gente faz chegar em mais gente, tudo isso, todas essas metodologias tão inovadoras que muitas vezes a gente não conhece ou a gente não fica sabendo, né? Aí veio a ideia do blog, do site, né, como mesmo uma missão de vida. Então, essa ideia que a conversa gera ação, que a conversa não é só blá, 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 que não é só como a gente tende a acreditar, ou muitas vezes a gente é ensinado assim, né, isso é jogar a conversa fora, isso é conversa que não gera ação, para de conversar, começa a trabalhar, não. Então, tudo que a gente faz em conversa, né, e a gente faz em grupo, e a gente partilha os nossos saberes, cada um tem um saber, e é nessa troca que a gente vai construir alguma coisa diferente. E então, isso um pouco da... E aí, a gente vai aos bastidores o que a gente analisou foi um pouco os bastidores. Não está aparecendo nada aqui, não. Não. Ai, eu não pus a compartilhar a tela. Meu Deus do céu. Mil desculpas, falha aqui da compartilhar a tela. Deixa eu só... Pronto, agora sim. Vamos voltar para o vídeo 2. A gente tem mais um caso, agora do Rio Grande do Sul, e que também professor de português, e que a gente aí tem bastante coisa para aprender. Uma etapa importante do meu trabalho é levantar os interesses do aluno, o gosto, o que ele está lendo, o que ele está assistindo. Eu pedi para os alunos fazerem uma lista. Quais as disciplinas que você mais gosta? No topo da lista, a disciplina que você mais gosta, no final, a que tu menos gosta. E, infelizmente, eles colocaram português, na maioria dos casos, como última opção. Também veio um dado que televisão, em 95% dos casos, era de grande interesse dos jovens. E a televisão é um cenário rico para se trabalhar a língua. Eu tinha que organizar a sala de uma forma diferente, você tinha que organizar uma dinâmica de aula diferente, tinha que ter os equipamentos, porque se a gente está falando de televisão, você precisa de câmeras, e incorporar tudo isso no cenário de língua portuguesa foi bastante desafiador. Português para mim era uma coisa concreta, palavra, textos. Eu gosto de vários assuntos. Juntar esses assuntos que eu gosto com a filmagem, com vídeo, com língua portuguesa, assim, e mostrar para as outras pessoas, minha vontade de estudar aumentou muito. A Web TV é alimentada dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Inicia com a nossa reunião de pauta. A partir disso, pensamos como vamos produzir. É uma entrevista? É um programa de variedades? É o telejornal? Mas a Paralimpíada está ligada com o quê, pessoal? Acessibilidade. Parabéns! Para pessoas que são surdas, que são mudas, entendeu? Fazer diferente. Vídeos mais acessíveis. Eu acho que um dos compromissos que a gente deve ter enquanto mídia é o compromisso social. É um projeto que a gente faz o que a gente gosta, né?
E o interessante é que quem cria esses desafios pra gente é a gente mesmo, né? E toda vez que a gente encontra um tópico da língua, a gente para e faz esse estudo contextualizado na produção deles. Pessoal, já temos o vídeo pronto, agora vamos criar o texto. Tempo verbal desse texto, qual é? Presente. Pessoa que nós vamos utilizar? Terceiro. Tipo, estudando português, se eu não tinha ideia que ia melhorar pra minha fala com meus amigos no dia a dia, assim, sabe? E mudou. Um aluno que tem consciência do que precisa aprender, que tem consciência que ele tem um papel fundamental no aprendizado dele e no aprendizado do colega, no aprendizado do professor. Ele também é importante para desafiar o professor, mexer com o professor, fazer ele correr atrás, sair do senso comum. Não só peguei mais gosto pela escrita, como aprendi a escrever melhor. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, a acessibilidade. E não percam os nossos próximos vídeos acessíveis. Então, mais um caso aqui, agora do Rio Grande do Sul, também professor de português, ensino fundamental, e aí os desafios que ele tinha, né, como é que ele supera esses desafios, e aí ao final ele fala, não, o desafio também é importante para o professor e faz a gente andar para frente, faz a gente fazer diferente, né, um pouco essa mensagem que ele quis passar. E montaram quase que um estúdio, né, de TV, aí, então, vocês gostam de televisão, então vamos aprender português. Na televisão eles podem ser aí os super parceiros do Conversa em Ação, né, porque os próprios alunos gravando conteúdo, produzindo e aprendendo. Né. Vamos ver o vídeo comentado. Uma etapa importante do meu trabalho é levantar os interesses do aluno, gosto, o que ele está lendo, o que ele está assistindo. Eu pedi para os alunos fazerem uma lista. Quais as disciplinas que você mais gosta? No topo da lista, a disciplina que você mais gosta, no final, a que tu menos gosta. E, infelizmente, eles colocaram português, na maioria dos casos, como última opção. Aí a gente vê, então, começar perguntando para os alunos, né, partir da realidade que a gente tem, levantar os interesses, o que os alunos gostam, e daí a pergunta que ele faz é uma lista, faça uma lista das disciplinas por ordem, né, qual você gosta mais, até a que você gosta menos, e qual não é a surpresa, não sei se é tão surpresa assim, quando ele chega à conclusão do desafio, olha, português estava lá no que menos gosta, né, no mais embaixo na lista, na posição mais baixa da lista. Né? Então, desafio, enfrentar essa resistência dos alunos, e os interesses, por outro lado, quais são esses interesses dos alunos? E aí, aqui ele continua aí falando como é que ele vai mudar esse jogo. Também veio um dado que televisão, em 95% dos casos, era de grande interesse dos jovens. E a televisão é um cenário rico para se trabalhar a língua. Eu tinha que organizar a sala de uma forma diferente, você tinha que organizar uma dinâmica de aula diferente, tinha que ter os equipamentos, porque se a gente está falando de televisão, você precisa de câmeras. Então aqui ele identificou o problema, o desafio, né? Então português lá com uma disciplina que eles menos gostam, e ao mesmo tempo identificou o interesse. Não, televisão todo mundo gosta, 95% dos alunos gostam de televisão. E a TV pode ser um ótimo recurso para trabalhar a língua. Então, olha os pontos aqui, encontrar o ponto comum, o interesse comum ali da turma, o que eles gostam, e como é que a gente vai, então, integrar o português nesse interesse no português, que é o que menos gosta, né, no interesse que eles mais gostam, que eles mais tinham pela televisão. Então, essa criatividade do professor
para integrar coisas que, à primeira vista, parece totalmente desconectada, né, e distante, não tem nada a ver. Televisão é uma coisa, ensinar português é outra coisa. Então, essa criatividade na integração aí dos interesses com o conteúdo propriamente dito, fez aí uma diferença. E aí, ele fala, não, a mudança no ambiente da sala, então a gente vê várias cenas, né, pequenos grupos, e há também, não é só o círculo que ele usa, mas ele usa pequenos grupos trabalhando, como grupos de trabalho, então vou montar um programa de tarefas, e essa divisão de tarefas, cada grupo vai fazer uma parte, vai ser responsável por uma parte, a gente vê eles trabalhando em pequenos grupos. E a outra coisa daí que ele fala, mudar a dinâmica da sala. E aí entram os equipamentos. Então, nesse caso, a gente vê que eles tinham vários recursos, vários equipamentos. Tem a câmera, tem o computador, mas como o que eu achei interessante é como ele combina esses recursos mais avançados, mais tecnológicos, né, com o dicionário, com o livro, com o que eles têm ali, com os recursos mais, digamos assim, tradicionais, não sei se a gente pode usar esse termo, mas essa combinação de recursos e essa dinâmica da sala que mudou, aí também os alunos vão passar a produzir parte do conhecimento que eles vão aprender. Próxima parte do vídeo. E incorporar tudo isso no cenário de língua portuguesa foi bastante desafiador. Português para mim era uma coisa concreta, palavra, textos. Gosto de vários assuntos. Juntar esses assuntos que eu gosto com a filmagem, com vídeo, com língua portuguesa, assim, e mostrar para as outras pessoas, minha vontade de estudar aumentou muito. A Web TV é alimentada dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Inicia com a nossa reunião de pauta. A partir disso, pensamos como vamos produzir. Então, você vê, ele fala, não é fácil, né? Enfrentar esses desafios não foi fácil. Né? Como é que a gente integra tudo isso, como é que a gente faz esse projeto dar certo. E o que o aluno fala na sala dele, isso a gente já tinha falado um pouquinho atrás, mas ele reforça isso, né? Então, para mim, português é uma coisa separada, parada, uma coisa dos livros, uma coisa concreta, ele usa esse termo, né? E o que eu gosto é de outra coisa, eu gosto de filme, de TV, de outras coisas. Quando ele percebe que ele consegue juntar esses dois pontos, né, esses dois lados aí, esses dois conteúdos que na cabeça do aluno estavam completamente separados, isolados e distintos, aí aquilo faz sentido. Não sei se tem alguém do Sul ouvindo a gente, mas ele né, faz toda a diferença. E ele reforça, né? Então, a gente produziu esse conhecimento e conseguir produzir e mostrar o que a gente está aprendendo, tá? Mais uma vez essa coisa da autoria, né? Ser autor do próprio conhecimento, ser autor do próprio processo de aprendizado, né? Próxima parte. É uma entrevista? É um programa de variedades? É o telejornal? Mas a Paralimpíada está ligada com o quê? Parabéns! Para pessoas que são surdas, que são mudas, entendeu? Fazer diferente, vídeos mais acessíveis. Eu acho que um dos compromissos que a gente deve ter enquanto mídia é o compromisso social. É um projeto que a gente faz o que a gente gosta, né? E o interessante é que quem cria esses desafios pra gente é a gente mesma, né? E toda vez que a gente encontra um tópico da língua, a gente para e faz esse estudo contextualizado na produção deles. Pessoal, já temos o vídeo pronto, agora vamos criar o texto. Tempo verbal desse texto, qual é? Presente. Pessoa que nós vamos utilizar? Tipo, estudando português. Eu não tinha ideia que ia melhorar pra minha fala com meus amigos no dia a dia, assim, sabe? E mudou. Um aluno que tem consciência do que precisa aprender, que tem consciência que ele tem um papel fundamental no aprendizado dele e no aprendizado do colega, no aprendizado do professor. Ele também é importante para desafiar o professor, mexer com o professor, fazer ele correr atrás, sair do senso comum. Não só peguei mais gosto pela escrita, como aprendi a escrever melhor. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, a acessibilidade. E não percam os nossos próximos vídeos acessíveis.
voltando aqui, a gente, incrível como passou rápido, né, esse tempo, já são 8h58, a gente tem muito material, acho que a gente já pode agendar aqui uma próxima aula para a semana que vem, porque, né, o tempo é curto, muita coisa mesmo para a gente falar. Mas esses pontos que ele destaca, eu acho que nessa última parte fica muito clara essa função do professor como facilitador. Então, o professor ali tentando integrar todos o que a gente precisa, agora a gente já tem o vídeo, falta o texto, qual vai ser o tempo verbal, e como é que a gente vai escrever esse texto, e qual a função social da mídia, né? Então, para que serve um programa de TV, para que serve um conteúdo que eles estão ali produzindo. Então, essa visão crítica também, muito junto, muito forte, né? E essa coisa da integração mesmo que ele consegue fazer, né? Então, isso, ele muda bem a dinâmica da aula, e ele vai pontuando, e o conteúdo ele põe atrelado ao contexto, né? Então, ali, aquilo faz muito mais sentido. Então, a gente vê muito essa coisa do aprender com prazer. Nossa, agora ficou bacana ter aula de português, né? Que trabalho legal que a gente está fazendo. E aí, vamos montar a pauta, quem vai ser o próximo entrevistado? Não, a mãe do fulano, né, trabalha com isso, então vamos chamá-la para o nosso programa, vamos fazer essas entrevistas. Então, essa coisa da língua como um meio de comunicação, o conteúdo de forma contextualizada, e os alunos totalmente com essa autoria aí do projeto e do conhecimento, né, que eles estão aprendendo. Então, isso eu acho que faz bastante diferença, e o professor, ao final, falando, não, os desafios são importantes, né, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que aproveitar esses desafios para fazer a gente crescer, para a gente continuar melhorando e aprendendo. Então, essa visão desse professor facilitador e desse professor que aceita desafio e que vai lá, ele não está esperando uma realidade pronta, ou um aluno ideal, ou uma condição ideal, né? Não é, a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, temos essa realidade, o que a gente pode fazer? Como é que então, se a realidade é essa, então eu vou mudar o meu olhar, né? O meu jeito de ensinar, o jeito de aprender, e aí a gente consegue transformar isso que era um problema num desafio, né? Desafio serve para a gente caminhar, para a gente andar. São 9h, eu ainda tinha bastante, tinha alguns tópicos para falar com vocês, essa coisa trazer um pouco dos mitos, dos professores, o que está por trás, esses mitos da educação que a gente ouve muito, e dos desafios mesmo do professor, algumas pesquisas para apresentar, mas eu acho que o mais importante mesmo, o essencial dessa aula de hoje era apresentar esses dois casos, mostrar que tem pontos comuns entre esses dois casos, são realidades totalmente distintas, mas o que eles fizeram, e isso é um ponto muito importante, né? Esses professores são educadores nota 10 pelo que eles fizeram, e não pelo que eles são, naturalmente, né? Então, essa coisa o que eu faço faz a diferença, né? Eu não preciso ser um ser iluminado, um professor aí cheio de recursos, com uma visão, claro, tenho que ter uma disposição para aprender, uma disposição para aceitar desafios, essa disposição para o trabalho em grupo, conhecer todos esses pontos aí que a gente levantou. Mas eles fizeram de um jeito diferente, tem um método aí por trás, tem um caminho aí, né? E é isso, conseguimos aí ver esses dois casos, então tem pontos comuns que a gente pode ver, a partir da realidade dos alunos, ouvir todas as vozes, mudar o ambiente da sala, mudar a dinâmica e todos os outros aí que a gente já listou. E a gente chega ao final, para quem está aqui com a gente até agora, muito obrigada pela sua atenção, foi Eu queria um feedback, uma avaliação, né, o que vocês acharam dessa aula,
e escrevendo mesmo no chat, colocando algum comentário, né, alguma sugestão. A gente tem aquela avaliação, eu sugiro, eu critico e eu felicito, né, 3 pontos aí que a gente pode aproveitar dessa aula. Então, vocês gostaram? Se pena, saber, para mim foi ótimo essa 1 hora aqui, passou como se fosse 5 minutos, e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu agradeço muito, e quero fazer mais, vamos marcar agora toda semana, né, uma aula dessas, que foi um prazer mesmo, queria ouvir um pouco de vocês, o que a gente pode aprender sempre, melhorar nesse nosso formato. É algo totalmente novo, né, eu estou acostumada a dar aula mais ao vivo mesmo, né, esse outro formato, mas tem todas as vantagens aí da gente poder aí chegar em tantos lugares tão distantes que a gente não seria possível, né? Então, cada um de um lugar, cada um trazendo com essa interação. E aqui, deixa eu abrir, eu tenho que abrir aqui. Obrigada, foi ótimo, de um bom aproveitamento, bom te ver novamente. O Osvaldo do CDI, que alegria! Nosso super trabalho no CDI, quando a gente trabalhava com informática e cidadania, formando educadores aí pelas periferias todas de São Paulo. E que bom que vocês gostaram. E vamos aí, como deu certo, né, o formato, que bom, estamos aqui inovando, fazendo a diferença. Eu quero deixar vocês com um presente, que é o que eu tenho de melhor no campo das dinâmicas e de diálogo, métodos de diálogo, foi o que me motivou a fazer um doutorado, que é esse método Word Café. Foi criado por uma mexicana, Juanita Brau, e o marido dela, David Isaacs, que moram lá nos Estados Unidos, né? Ela morou grande parte do tempo no México, depois mudou para os Estados Unidos, e ela descobriu um método. Ela falou, nossa, se a gente puder... Ela mudou um jeito de fazer uma reunião grande, que ela estava facilitando, e colocou as pessoas em pequenos grupos, e aí colocou toalha na mesa, e as pessoas podiam rabiscar na mesa, colocou um vaso de flor, colocou um café, colocou uma coisinha para comer, e trouxe a conversa, né, o trabalho, para a mesa do café. Então, trazer esse ambiente descontraído do café para uma reunião de trabalho. No nosso caso, trazer esse ambiente descontraído do café para uma sala de aula, né, que a gente acredita que a gente que a gente deve aprender com prazer, que a gente deve aprender com alegria, né, que não são coisas separadas. Então, e que para quem gosta de tomar café, eu adoro, né? Então esse método é um método, tá aí, é uma comunidade de prática, é uma metodologia aberta, pessoas do mundo todo, tem uma comunidade grande do Word Café, Café Mundial, a tradução, e que as pessoas podem usar, e ele funciona muito bem para conteúdos complexos. Então, eu não sei os desafios de vocês agora, nesse momento, mas se tiver algum tema, por exemplo, nesse caso do professor da Web TV, esse café serviria muito bem para planejar todo o projeto das aulas e dos vídeos e tal. Então, planejar como a gente vai fazer, e aí todo mundo trabalhando junto. Ele trabalha com esse conceito de anfitrião, cada mesa tem um anfitrião, e as pessoas vão trocando de mesa, e aí acontece o que a gente chama de polinização cruzada, que é eu levo uma ideia de uma mesa para outra, e aí o conhecimento se multiplica, e a gente tem aquela inteligência coletiva do grupo, aquele saber que está no grupo, ele é potencializado a muito mais, e a gente tem as respostas, né? Então, para temas transversais, para questões ambientais, temas que envolvem alguma discussão, um debate, temas complexos mesmo que a gente enfrenta também, que estão aí no programa, cai muito bem. Um café, temas também de relacionamento, de conflitos, de repente tem algum conflito que a gente precisa lidar na sala de aula, tem alguma coisa, então também, e tem todo esse processo do planejamento das perguntas, que pergunta que eu vou fazer, perguntas significativas, que trazem essa razão junto com a emoção, né, que geram uma ação, e o registro no final.
a gente encerra, né? Se vocês ainda não acessaram o site, dá uma olhada, conversaemação.com.br, tem bastante material lá também, vários posts, vários infográficos, como escolher uma boa dinâmica. Então, vai lá, coloca seu e-mail, e daí você começa a receber todos os nossos anúncios, as comunicações da nossa lista, né? Você entra na nossa lista de contatos. Obrigada, gente. Uma boa noite, boa semana. Até terça. Um abraço.